Olá, mulheres valiosas do Congresso Online. Viva em plenitude. Eu me sinto muito honrada por estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de experiência. Eu sou Ana Cláudia, eu sou psicóloga, especialista em inteligência emocional. Eu sou mãe do Samuel e do Daniel, de 5 e 4 anos, respectivamente. Tenho uma família linda, graças a Deus. E nos últimos 365 dias, eu vivi um turbilhão e mudou a minha vida. E eu quero trazer essa experiência para você. E eu oro para que Deus, com a minha história, possa te ajudar a entender um pouco mais sobre as atitudes que nós precisamos tomar diante do que nos acontece. Nessa aula, eu quero dizer para vocês 3 princípios preciosos e essenciais que vão te capacitar para uma educação de ouro, para uma vida de ouro, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria trazer, antes de trazer esses 3 poderosos princípios, é o seguinte. E eu queria que você pegasse papel e caneta para você reforçar esse pensamento, esse conhecimento, e para que você possa ler e estudar depois e compartilhar com outras pessoas. Ponto 1. Nós reproduzimos padrões de comportamento. A gente pode negar, a gente pode tentar dar outras explicações para os nossos comportamentos, mas nós somos a soma do que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Então, se você se observar hoje, você vai perceber comportamentos que você tem, atitudes que você tem, não só com seus filhos, mas atitudes que você tem nos seus relacionamentos. E se você observar, são comportamentos e atitudes muito parecidos com o que seus pais tinham, ou entre eles, ou com outras pessoas, ou com você. Quando a gente é mãe, a gente tende a ensinar para os nossos filhos aquilo que nós aprendemos. E muitas vezes aquilo que nós aprendemos nos machucou, nos feriu, nos humilhou, nos magoou. E a gente inconscientemente faz isso com os nossos filhos. E aí, eu coloquei aqui, ó, muitas atitudes que você tem refletem a forma como seus pais te educaram. Você reproduz esses comportamentos sem perceber, ou seja, inconscientemente. Aqui no meu bairro, eu de vez em quando levo as crianças na pracinha, que tem um parquinho. E eu gosto de observar as famílias, as crianças, e eu tenho observado bastante um pai que tem ali. E ele, quando ele vai corrigir o menino dele, deve ter uns 3 menos de 3 anos, o filhinho dele é um bebê, ele age de forma truculenta, ele imposta a voz, só que ele corrige o filho, parece que ele não só corrige porque ele quer que o filho tenha um melhor comportamento, ele corrige para que as pessoas vejam ele, porque ele corrige, mas fica olhando para as pessoas como quem estivesse buscando aprovação, sabe? Como quem diz assim, olha como eu sou rígido com meu filho, olha como eu sou firme com ele, né? E é óbvio que talvez ele não tenha consciência desse comportamento. Se a gente levá-lo a pensar, a refletir, pode ser que ele chegue à conclusão de que ele esteja repetindo um padrão que foi ensinado pelos pais, ou pelo pai principalmente, né? Então, pode ser que ele esteja reproduzindo isso e ele não sabe o impacto disso na vida do filho dele. Porque falar assim, com arrogância, com ignorância, gritando, sempre com uma expressão de raiva, vai causar medo no filho dele. Então é bem provável que ele vai respeitar o pai por medo e não por respeito mesmo, né? E aí eu queria assim, se você não acha que você repete comportamentos com seus filhos, eu peço que você se dê a chance de fazer uma nova análise. Tenta trazer à consciência a forma como você fala com seus filhos, a forma como você age com eles, a forma de você entender a educação. Isso vai dizer das suas crenças centrais. E as nossas crenças centrais, elas são construídas com base nas nossas memórias. Ok? Muitas atitudes que eu tomei com o Samuel de 5 anos, eu não tomo com o Daniel, não tomei com o Daniel de 4 anos.
Porque ao longo dos anos eu fui buscando aprender, a me desenvolver, eu fui estudando algumas coisas, aí eu entendia e concordava, daqui a pouco eu mudava de estudo e questionava aquilo que eu tinha estudado anteriormente, como, por exemplo, a rotina de sono do bebê, fazer dormir sozinho, não, enfim. Tudo isso eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, porque educar também é estudar. Educar filhos também é se desenvolver. Eu entendo que a educação de filhos é como uma faculdade, que a gente vai se formando, a gente vai se graduando ao longo do tempo, né? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Nós reproduzimos padrões de comportamentos, isso é inevitável. E aí, à medida que a gente vai tomando consciência disso, a gente vai se dando a oportunidade de mudar. Porque o primeiro passo da mudança é tomar consciência de que há algo errado. Por isso que eu disse, se você não percebe que tem um comportamento inadequado com seus filhos, eu sugiro que você repense, tá? Para que você, de repente, traga à consciência algo que talvez estava um pouco escondido, que estava passando despercebido, ok? O segundo ponto que eu queria trazer para você é o seguinte. Então, primeiro, você anotou? Nós reproduzimos padrões de comportamentos. O segundo nós reproduzimos aquilo que temos no repertório de memórias. É praticamente a mesma coisa que o primeiro ponto, mas eu vou trazer alguma sutil diferença, tá? Bom, as primeiras experiências que você viveu ao longo da vida, na infância, né, como criança, as coisas que você ouviu, sentiu, viu, tudo isso foi criando memórias em você. E as memórias mais fortes, elas são construídas ou por repetição ou sob forte impacto emocional. Eu costumo falar nas minhas palestras assim, aquele exemplo de uma mãe que se relacionou com alguém, teve uma menina e aí terminou o relacionamento. E aí essa mãe vive dizendo para essa menina, primeiro ela viu muitas brigas entre o pai e a mãe. Segundo, depois que se separou, a mãe repetia todos os dias para ela que homens não prestavam, que ela não precisava de homem, ela mãe, né? Não precisava de homem, olha como é bom viver sozinha, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. E repetia para a menina, homens não prestam, homens não prestam. E aí ela começava a namorar com algum rapaz, e aí a menina presenciava os conflitos também com esse rapaz, que se repetiam, né? É, e aí ela confirmava aquilo que a mãe dizia. E aí a mãe, quando terminava com esse rapaz, dizia, tá vendo, minha filha, eu tô dizendo, nenhum presta, todos são iguais. E isso pode ter acontecido uma, duas, três, quatro vezes. E aí a minha pergunta para você é, qual é a probabilidade de essa menina procurar homens que prestam quando ela tiver desenvolvida? A probabilidade é muito pequena, porque ela introjetou memórias de homens que não prestam. Ela não só ouviu a mãe dizer, mas ela viu crises entre homens e mulheres e ela sentiu na pele o que é viver, o que é vir de um relacionamento desgastado, o que é vir de um relacionamento doentio, tá? Então, nós somos o resultado de tudo aquilo que nós ouvimos, vimos e sentimos, tá bom? E às vezes essas memórias, elas doem tanto na gente que a gente não consegue lembrar. Então talvez você fale assim, eu não me lembro de nada que tenha me ferido na minha educação e por isso eu replico no meu filho, na minha filha. Talvez não seja consciente para você. Talvez porque seja doloroso demais lembrar. E o nosso cérebro, ele tem um bloqueio, uma censura, que para não causar dor, ele tenta fazer uma espécie de bloqueio, né? Uma forma de tentar proteger você do sofrimento. E por isso que fica inconsciente, fica lá, perdido, esquecido. E aí, se a gente, na terapia, a gente vai puxando uma linha, sabe? Que parece que tem fim, mas ela vai desembolando no meio do tempo, até que a gente consegue descobrir um ponto que talvez justifique um comportamento atual. E aí, essa dor, ela pode ter sido por uma experiência ruim vivida, ou ela pode ter
não acontecido. Como, por exemplo, ao invés de eu receber abraços do meu pai, estou dando um exemplo, eu apanhava. Isso é uma memória ruim. Agora, ao invés de receber o abraço do meu pai, eu não recebia nada. Eu nem apanhava e também não recebia abraço. Como se fosse uma negligência. Isso também fica registrado na nossa memória. E aí, o que é mais difícil da gente entender, mas que é uma frase que a gente precisa ter na nossa vida sempre para lembrar a gente, sabe? E a frase é assim: o ferido fere. Toda pessoa que é ferida, fere alguém. Se você está sendo ferido por alguém, pode ter certeza que essa pessoa tem feridas. Feridas, marcas, mágoas, tá? Então, se a gente consegue olhar para o outro com compaixão, se a gente consegue olhar para o outro com empatia, a gente transforma a nossa vida, a gente vive uma vida mais leve. E aí esse ponto ele resume o quê? Eu dou para o meu filho aquilo que eu recebi de recurso, a não ser que eu tenha passado por um processo de ressignificação, e aí tem gente que consegue isso sem terapia mesmo, porque amadureceu, porque evoluiu, enfim. Mas em geral, a gente dá para o nosso filho aquilo que a gente tem. Então, uma pessoa que ela recebeu afeto, carinho dos pais, ela vai dar afeto e carinho para os filhos. É mais fácil para ela fazer isso do que uma pessoa que não recebeu afeto nenhum dar carinho, dar afeto para os filhos. Né? É muito mais complexo para essa pessoa que não recebeu dar, porque ela não aprendeu a fazer. Faz sentido para você isso? Então vamos lá. Agora a gente vai para o ponto principal, que são os 3 princípios para uma real transformação. E eu queria que você respirasse para você receber essa informação. O primeiro princípio que a gente precisa é coragem. Para que coragem, Ana? Coragem para olhar para dentro de si, para olhar para esses padrões de comportamento que machucam tanto o outro. Muitas vezes faz doer na gente quando a gente tem atitudes assim. A gente não gosta de certas atitudes. E a gente precisa de coragem para olhar para dentro de si. Sabe que tem muita gente que não vai para terapia porque tem medo de fazer uma viagem para dentro de si. Tem medo de fazer uma viagem nas suas memórias porque elas doem tanto que elas não querem relembrar. Eu já tive alguns pacientes que diziam assim, olha, na sessão que a gente tiver de voltar lá no passado, eu não queria. E é engraçado porque faz parte do processo. E eu não posso pular essa etapa, mas eu também não preciso fazer assim, desse jeito, causando dor, tá? Mas é necessário a gente olhar para dentro de si, é necessário, se a gente está ferindo as pessoas, a gente precisa fazer uma autoanálise. E às vezes essa autoanálise, ela precisa de um outro para nos ajudar, tá? Mas a gente precisa, o primeiro princípio é ter coragem. Coragem para olhar para dentro de si. Lá em Josué 1:9, nós lemos assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E em Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então, esse é um conselho, 2 conselhos bíblicos para que nós tenhamos coragem, que é o nosso primeiro princípio. O segundo princípio é verdade. Verdade para admitir que nós erramos. Verdade para admitir que a gente fere o outro. Verdade para assumir que a gente tem palavras e atitudes que machucam, que oprimem. Verdade para admitir que você tem erros e fraquezas. É não negar que você tem um comportamento disfuncional e que você repete padrões, sim. Para isso precisa de verdade. Então, o primeiro princípio, coragem. O segundo princípio, verdade. E aí, nós vamos para 1 João 3,18, que diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
1 João 1, 9 e 10 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Precisamos de verdade. Verdade para admitir que temos comportamentos que ferem as pessoas, que ferem os nossos filhos. O terceiro princípio é humildade. Humildade para procurar ajuda. Porque muitas vezes, sozinhos, nós não temos essa capacidade de olharmos lá para trás com olhos críticos, com olhos curiosos. Às vezes a gente precisa de uma terceira pessoa que vai nos ajudar a encontrar respostas, a fazer perguntas que nos ajudem a encontrar respostas. Muitas vezes nós precisamos de um profissional ou de um líder, um mentor, um pastor, um padre, que seja, pessoas que estão fora da nossa história, mas que podem ouvir um pouco dela e tem técnicas e estratégias com perguntas específicas para te ajudar a encontrar essas respostas. Então, primeiro princípio, coragem. Segundo princípio, verdade. Terceiro princípio, humildade. Esses são 3 princípios que a gente precisa ter se a gente deseja uma real transformação na nossa vida. E aí um quarto ponto é, nunca é tarde para mudar. Mas quanto mais cedo, melhor. Porque quanto mais velho a gente fica, quanto mais experiente a gente fica, mais resistentes nós ficamos às mudanças, aos progressos. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E aí eu vou contar a experiência do meu pai, de 64 anos. Meu pai perdeu a nossa família base, né? Ele e minha mãe são separados. E ele já teve alguns relacionamentos depois disso. E hoje ele tá sozinho, namorando. Mas aos 64 anos, ele decidiu entrar num nível de desenvolvimento pessoal que ele nunca tinha entrado antes. Ele está se dando o privilégio de conhecer melhor ele mesmo, as pessoas, o mundo, o universo, o princípio da vida dele, o propósito de vida, a missão. E é tão lindo ver, porque não é porque já tem 64 anos, viveu e perdeu tantas coisas, tantas pessoas, é que ele vai deixar de aprender. Né? Então nunca é tarde para a gente buscar ajuda, para a gente buscar melhoria, para a gente buscar progresso, desenvolvimento. É sempre tempo. E aí você fala assim, eu já tenho filhos adultos, como é que eu vou mudar tudo que eu fiz lá para trás? Não tem como mudar. A gente não tem como voltar ao passado. O máximo que você pode fazer, se o seu filho já é adulto, é pedir perdão. Dizer para ele que você tomou consciência de tantas coisas ruins que você fez ao longo da vida dele, mas que você não fazia intencionalmente e que você se arrepende delas. E que hoje você tem consciência disso e quer muito que ele consiga ressignificar e vencer. E aí o seu papel como mãe é ajudar o seu filho a ser o melhor pai, ajudar a sua filha a ser uma melhor mãe. E aí você pode dizer para ela, filha, eu aprendi que eu repeti padrões de comportamentos que eram meus, eu reproduzi em você. E há uma tendência de você reproduzir com sua filha, seu filho. Então não faça isso, passe por um processo de desenvolvimento pessoal e ressignifique essas memórias para que você tenha um outro relacionamento com seus filhos. Esse é o seu papel, caso seus filhos já estejam crescidos, desenvolvidos, casados, tenham filhos, ok? E se você não tem filhos, é seu papel ajudar mulheres que têm filhos, ou ajudar avós, né, que veem seus filhos reproduzindo comportamentos. A partir do momento que você tem esse conhecimento, é seu papel contribuir com o outro, ensinar para o outro aquilo que você aprendeu, ok? E aí vem a parte mais linda dessa aula. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Foi 2021.
estávamos no auge da pandemia. Eu trabalhei 12 anos para o sistema prisional capixaba. Por 5 anos eu atendia os presos diretamente. E depois, o restante do tempo, eu coordenava os psicólogos que faziam esse trabalho. E aí eu passei a ser servidora pública do Estado do Espírito Santo. Era um trabalho que eu amava muito, eu gostava muito disso. E era a minha maior bagagem. Eu saí da faculdade, eu fui direto para o sistema prisional. Me encantava de um jeito aquele trabalho que não sei como descrever. E era algo do qual eu me orgulhava muito, do que eu construí ao longo desses 12 anos, da minha experiência que ninguém aqui no estado tinha, né? E aquilo acariciava o meu ego de certa forma, né? E aí, quando a pandemia veio, um detalhe é que eu não tenho rede de apoio. Minha mãe mora fora do Brasil, meu pai tem a vida dele, mas ele é mais livre, ele gosta de passear mais, ele não fica muito tempo por aqui. Então eu tenho um pouco de dificuldade com a rede de apoio, né? Eu faço consultório hoje, presencial e online, aqui mesmo na região, e eu sempre preciso de pessoas que possam olhar as crianças para que eu possa atender. Quando meu marido está perto, quando meu marido está trabalhando por perto, ele faz essa dinâmica comigo, mas quando ele está trabalhando longe, fica um pouco apertado para mim. No início de 2021, estávamos no auge da pandemia, eu retornei para o presencial. Eu passei um tempo fazendo home office com os 2 meninos em casa. E depois eu precisei retornar. Quando eu retornei, nós decidimos colocá-los na creche. E na primeira semana de creche, o meu mais novo pegou o coronavírus e trouxe para casa e todos nós adoecemos. Depois disso, e eu tô pulando uma parte da história porque são muitos detalhes, depois disso meus meninos eles adoeciam mês após mês, ficaram com a imunidade muito baixinha e foi muito desafiador para mim. A mãe que trabalha fora sabe o que acontece quando os filhos adoecem. A gente fica numa aflição porque a gente não pode se ausentar pelo tempo que a gente gostaria do trabalho, precisa ficar se justificando, pegando atestados, né, documentos médicos para provar que a gente estava com o filho no hospital, no médico, enfim. E isso é um pouco desgastante. E eu vivi isso. E estava muito massacrante para mim, porque desde quando eu tive o primeiro filho, Samuel, há 5 anos atrás, era o meu sonho ser mãe em tempo integral. Então, todo o processo, que não tem como contar aqui pelo meu tempo, todo o meu processo de crescimento e desenvolvimento do Samuel foi muito doloroso. Era uma tentativa com uma babá, com outra, com irmã, com fulano, com ciclano, e assim era muito perturbador para mim, né? Eu sentia uma culpa muito grande toda vez que eu tinha que deixar ele em algum lugar ou com alguém que estava doente ou que estava mais choroso, enfim. E nesse ano de creche eu foi me maltratando um pouco, sabe? O fato de eu ver os meus filhos doentes a todo tempo e ter essa dificuldade de onde deixar, né? Essa dinâmica de saber com quem deixar. Encontrar uma pessoa de confiança para colocar dentro da sua casa também não é fácil. E aí, porque eles começaram a adoecer direto e aquilo começou a me incomodar, eu comecei a pensar em alternativas para sair do trabalho. Eu pensava, meu Deus, eu tô sem saída, eu não tenho pessoas, mas o meu marido também não tinha uma renda segura. A renda segura por muitos anos foi a minha como servidora pública, então eu tinha um medo muito grande de sair dali. Até que eu pedi férias. Eu já estava adoecendo porque eu estava ficando maluca, não sabia o que fazer, eu pedi férias. Isso foi em junho. E eu falei assim, eu vou abrir uma empresa. Eu vou abrir uma saladeria. E eu sou dessas, a minha mente é como um vulcão. Se entra em erupção, é quase um problema. Eu tenho muitas ideias. E aí eu tenho um brainstorm enorme e às vezes fico até maluca com isso, né? E eu falei assim, eu vou abrir uma empresa. Eu vou abrir uma saladeria. E aí eu fui na minha parceira, que sabia fazer o marketing digital. Eu falei assim, vamos abrir um negócio? Eu vou abrir um negócio, você cria a imagem, cria o nome, cria tudo.
Eu pensei no nome imediatamente. No mesmo dia que eu pensei em abrir uma empresa, eu decidi pelo nome. E era Chu Saladeria. E eu abri o Instagram, abri o Facebook, comecei a fazer as saladas. Meu marido super aceitou, a gente começou a fazer o negócio juntos, mas a gente não tinha quem ficasse com as crianças. Então, pela manhã eu preparava as saladas, meu marido ficava com as crianças e à tarde ele saía para entregar tudo e quando voltava a gente tinha um tempo livre. Não deu muito certo. Ficar com as crianças em casa foi um pouco complicado. Nós não pensamos numa melhor estratégia. Mas nós passamos o mês todo e eu tinha decidido assim, bom, se der certo a saladeria, eu saio do trabalho. Se não der certo, eu continuo. Não deu certo, por inúmeros motivos. Principalmente pelo fato de eu não ter arquitetado melhor como começar o negócio. E aí, quando eu voltei para o trabalho, eu falei assim, eu não vou desanimar, eu vou continuar fazendo salada. E eu continuei fazendo. E eu passava a madrugada toda fazendo salada e no outro dia eu ia trabalhar, na hora do almoço eu saía para entregar. Eu só fazia por encomenda. Então a pessoa pedia um dia anterior e eu sabia quantas saladas eu tinha que produzir ao longo da noite. Era bem cansativo. Até que meu corpo começou a pedir arrego. Eu comecei a adoecer física e emocionalmente, porque eu estava cansada, bem cansada. E aí em setembro, o Estado propôs para os funcionários participar de uma palestra sobre saúde mental, em razão do Setembro Amarelo, que fala da prevenção ao suicídio. E eu fui participar dessa palestra online. E a palestrante disse a frase que mudou para sempre a minha vida. E a frase é essa, eu quero que você anote. A culpa gera sofrimento. A autorresponsabilidade gera ação. A culpa gera sofrimento. A autorresponsabilidade gera ação. Quando eu vi aquela frase, imediatamente eu anotei. Eu fiz ela no computador, imprimi e coloquei no meu desktop, na base do meu computador. E todos os dias eu lia aquela frase para mim. Eu passei a trabalhar mais introspectiva, eu passei a analisar aquela frase, entender. E toda vez que eu sentia culpa por sair de casa, por deixar meus filhos, por não estar ali realizando um sonho de ser mãe em tempo integral, eu lia aquela frase e eu falava assim, não vai adiantar me sentir culpada, porque a culpa só me traz sofrimento. Eu preciso me tornar autorresponsável. Eu preciso entender que o que eu estou vivendo é resultado das minhas escolhas, é resultado das minhas decisões. Então eu preciso agir. E foi ali, em outubro, eu tomei a decisão de sair da Secretaria de Justiça. Foi um momento muito difícil para mim. Muitas despedidas, muitas lembranças, mas eu saí com meu coração em paz de uma missão que eu estaria terminando para começar uma nova, a missão da maternidade. E foi, até agora, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não ia resolver eu continuar sentindo culpa. Eu ia continuar entregando bem pouco no meu trabalho, bem pouco na minha casa, bem pouco no meu casamento, bem pouco na minha vida. Então eu decidi agir. Porque quando a gente se coloca como autorresponsável, a gente tende a sentir culpa. Peraí, se eu estou vivendo algo que é resultado das minhas escolhas, então eu sou culpada. É, mas a culpa não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai te trazer consciência. Lembra que eu falei que tornar consciente é o primeiro passo para a mudança? Então, a autorresponsabilidade te torna consciente de que o que você vive hoje é resultado das suas escolhas. Mas isso não pode gerar culpa em você. Isso precisa fazê-la agir. E agir para o bem. Agir para melhor. Agir para que não aconteça essa culpa. E aí você precisa pensar em possibilidades, um leque de possibilidades. Eu pensei num leque de possibilidades. E eu cheguei na conclusão que parecia ser a mais sensata. E até o momento, por mais dificuldades que nós enfrentamos depois, foi a mais sensata. E hoje eu estudo praticamente todos os dias para me tornar uma mãe melhor. Para não repetir os comportamentos que eu aprendi com os meus pais. Às vezes eu repito ainda.
E eu sofro por isso. Aí vem a culpa. Mas aí eu me lembro da frase. E aí eu lembro que não vai adiantar me culpar. Eu preciso agir. Então, sempre que eu erro com os meus filhos, eu reflito, peço perdão e tento melhorar, tento mudar para outro dia. E eu ensino para eles que é importante ser vulnerável e ser melhor no outro dia. E não adianta só pedir perdão também. Muitas pessoas que passaram pelo nosso desenvolvimento distorceram a nossa identidade. Mas você não precisa distorcer a identidade do seu filho. Você pode ser a mudança do ciclo. E você pode mudar gerações inteiras. Porque você teve coragem, verdade e humildade para ressignificar aquilo que era necessário ressignificar. E do mesmo jeito que eu tive a atitude, a coragem, a verdade e a humildade, eu quero te convidar a viver esses 3 princípios. Eu quero te convidar para que você caminhe junto comigo. Eu quero te ajudar nessa jornada. E aí eu quero sair do âmbito da educação. Eu quero sair do âmbito mães. E eu quero levá-la à reflexão de como ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma cristã melhor. Essa frase, a culpa gera sofrimento e a autorresponsabilidade gera ação, ela vai servir para qualquer área da sua vida. Porque qualquer situação que te leve a se sentir culpada vai fazer você lembrar que a culpa não vai te ajudar, mas a autorresponsabilidade vai te ajudar a agir. Então, se você não tem sido uma boa mãe, você age para ser. Se você não tem sido uma boa profissional, você então toma consciência e age para ser. Se você não tem sido uma boa esposa, você não se culpa, você toma autorresponsabilidade e age para que você seja. Então essa frase, ela vai te servir para todos os âmbitos da sua vida. E aí eu queria que agora você vivesse um momento especial comigo. Eu queria que você respirasse 3 vezes. Mais 2. A última vez, feche os olhos. Eu quero que você se conecte com você mesma, se conecte com seu Criador, se concentra na minha voz e fique de olhos fechados. Te damos graças a Ti pelo seu amor por nós e por sua misericórdia, por saber que somos fracas, falhas e por nos lembrar que precisamos de coragem para assumir a verdade e humildade para buscar ajuda. Essas mulheres estão aqui, Pai, porque elas têm sede de aprender sobre a lógica da existência humana e como elas podem ser melhores mães, educadoras, treinadoras, melhores esposas, amigas, filhas, irmãs, profissionais. E aí agora, você mulher, começa a ver a sua família. Imagine a sua família vivendo o melhor de Deus na sua casa, no seu lar. Comece a se ver governando as suas emoções, você sorrindo, controlando a sua raiva, seu estresse, recebendo um abraço apertado do seu filho, agradecido por se sentir amado de verdade. Você começa a ver seus filhos se comportando de maneira diferente, você é orgulhosa porque percebeu que valeu a pena seu sacrifício de olhar para dentro de você e ter decidido mudar. Comece a ver você se olhando no espelho e sentindo orgulho da mãe, da esposa que você se tornou. Feliz porque você tomou a decisão a tempo de escolher viver a vida plena e abundante que Deus planejou para sua família. A partir de agora, você percebe a sabedoria fazendo parte dos seus dias. E começa a ver que a verdade, a coragem e a humildade transformaram não só a vida dos seus filhos, mas agora dos seus netos e bisnetos, transformando gerações e gerações. A partir de agora você vê que a sua mudança transformou o ambiente que você vive.
seus relacionamentos, seu trabalho, sua família. Respira mais uma vez. Faz assim com as mãos e fala assim, é agora, a transformação começa agora. Decida ter coragem, verdade, humildade e passar por uma transformação. Você merece isso, sua família merece isso, seus filhos merecem isso. Eu queria te deixar uma tarefa. Eu queria que você pegasse um caderno, ou aí mesmo nessa folha que você está usando para escrever. E aí você listasse alguns comportamentos. Vamos colocar 3 comportamentos. 3 comportamentos que hoje você tem com seus filhos, caso você seja mãe. Comportamentos que te desagradam. Comportamentos que não são tão bons para você e nem para o seu filho. Escreva aí esses comportamentos. E do lado desse comportamento, eu vou sugerir que você escreva assim: a partir de hoje, eu vou buscar não me comportar dessa forma. A partir de hoje, eu decido dar o meu melhor para mudar esse comportamento. E aí você vai passar os seus próximos dias refletindo, se analisando, buscando estratégia, técnica para você ir melhorando esse comportamento, entendendo que aquilo que você repete hoje foi ensinado pelos seus pais. E se é negativo, você pode ressignificar. Então você pode ser uma pessoa melhor. Você pode educar melhor seus filhos do que seus pais educaram você. Você pode ser a mudança de ciclo. Vocês observaram que eu falei de várias áreas da sua vida. E eu participei como coautora do livro Pilares da Felicidade. Lá eu falei sobre os seus resultados. Por que você tem a vida que você tem hoje? Por que você se comporta como você se comporta hoje? Por que os seus relacionamentos estão como estão hoje? E ali eu levei os leitores a uma reflexão importante sobre como identificar os seus resultados e o que fazer para mudá-los. Vale a pena a leitura. Nós estamos lançando daqui a pouquinho o livro Filhos Saudáveis e Felizes. E como coautora, eu também deixei ali um capítulo especial, contando um pouquinho da minha história do consultório, algumas experiências e algumas conclusões importantes que eu tirei na educação dos filhos. E aí, para você acessar outros produtos, outros livros, outros materiais, cursos e mentoria, eu vou sugerir que você me acompanhe nas redes sociais. Meu Instagram é acchus.pc. Me segue lá. Lá eu tenho o link do YouTube, do Facebook, você pode participar de qualquer rede social. Eu estou à disposição e vou recebê-la com muito carinho.